Bom dia a todos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus esteja sempre conosco. São todos bem-vindos à casa, com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso, apesar da chuva, apesar do frio, mas faz parte, né? Bom dia aos nossos internautas que estão com a gente ao vivo neste momento, sejam todos bem-vindos também. Bom dia ao Renato, que vai ser o nosso palestrante de hoje, e bom dia ao Du, que vai ser o responsável pela transmissão. Como todos os nossos recados, sempre a gente deixa mais para o final da palestra, do encerramento. Como todos os nossos encontros, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo sempre que a espiritualidade aqui presente possa auxiliar naquilo que o Renato vai nos trazer. Ele vai falar hoje sobre esse tema, processo obsessivo, né? Um tema muito interessante dentro da doutrina espírita, para que a gente sempre está tendo esses conhecimentos, né? Eu vou convidar a minha amiga, nossa amiga, minha irmã, Johnny, ela fará a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Então vamos, nesse momento, respirar bem lentamente, para que possamos conectar as nossas mentes, nossos corações, com o Pai Amantíssimo, com os Espíritos amigos de luz, rogando a Ele as bênçãos, rogando a Ele a pacificação de nossos corações, pedindo nesse momento tão especial as bênçãos para o nosso amigo, que vai proferir esses ensinamentos, que as nossas mentes alcancem as instruções, o conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. O conhecimento traz em nós a modificação necessária para que possamos estar sempre mais conectados com as coisas do Pai Celestial. Que nós possamos viver no mundo sem sermos do mundo. E é através do conhecimento que nós vamos fazer este processo de mudança em nós mesmos. Eu convido a todos para que possamos rezar junto no Pai Nosso, em nome do Mestre Jesus, que deixou tantos ensinamentos maravilhosos, e que nós possamos estar alinhados com Ele nesse momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Renato, fica à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agradecer primeiramente ao Jonas pela oportunidade. Jonas, quando a gente se propõe a trazer um tema aqui, a gente se obriga a estudar de novo e nesse estudar de novo a gente acaba aprendendo coisas que a gente achava que sabia e reforça o nosso aprendizado. Agradecer também a todos presentes aqui no salão, nesse dia chuvoso, onde o obsessor hoje é o sofá, a cama quentinha, né? Agradecer a todos que estão aqui hoje. Em especial a Sueli, minha sogra, mãe da minha esposa, que está hoje aqui. Ela que nos incentivou a iniciar no movimento espírita. E se a gente está aqui hoje é porque alguém sempre nos dá um empurrão. Então, muito obrigado. Escolhi esse tema para a gente conversar um pouquinho hoje. Haja vista que algumas pessoas nos procuram, muitas vezes, querendo saber um pouco mais sobre essas informações de comunicações mediúnicas, como que esses espíritos se comunicam conosco. E às vezes as pessoas não participam da reunião mediúnica, está começando agora no espiritismo, e não tem ainda um acesso tão aprofundado de conhecimento sobre. Então aqui fica as nossas falas, as pessoas que têm esse interesse de aprender um pouco mais, e obviamente longe de tentar esgotar todos os assuntos que envolvem esse tema, fica aqui a necessidade da gente buscar informações pós-palestra para que a gente se interaja e conheça mais sobre esse tema.
Não é novidade para ninguém que os espíritos nos influenciam. Allan Kardec é taxativo nisso, ele deixa registrado na pergunta 459 que os espíritos, ele indaga os espíritos, né, perguntando se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e nossos atos, na famosa pergunta 459, que todo palestrante menciona ela aqui quando trata de influência espiritual. E ele questiona, e a resposta dos espíritos eles tanto influenciam que são eles que vos dirigem ordinariamente, ou seja, os espíritos nos influenciam todo dia, toda hora. E essas influências no nosso dia a dia são, na maior parte do tempo, positivas. Os nossos mentores, os nossos protetores estão conosco para nos impulsionar para frente, e essas influenciações é o mecanismo que eles utilizam para que a gente caminhe no rumo certo no que está proposto. Evidentemente que existem espíritos que não têm essa bondade toda, e esses espíritos, então, tentam tirar a gente desse rumo. Ocorrem, então, as influências também negativas. Para que nós possamos nos situar nesse processo obsessivo, nós vamos nos ater aqui a um tipo de processo só. Ao processo obsessivo do desencarnado para com o encarnado. Nós sabemos que existem outros tipos, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, e isso vai longe. Nós vamos focar aqui porque são quase todos parecidos, esses meios e as formas, mas que a gente tem em mente isso. Qual o propósito? Para que a gente consiga, no final, compreender como eu sou influenciado e o que eu devo fazer para não ser influenciado negativamente. Esse é o objetivo principal. Então, é importante dizer também que quando se fala de reunião mediúnica, tem que se lembrar que grande parte das almas das pessoas que desencarnam muito bem. Fazem a passagem de forma tranquila, ouve os conselhos dos amigos espirituais quando desencarnam e segue a jornada de um fluxo normal. Uma grande parcela desencarna bem. Nem todo mundo que desencarna precisa passar por um processo de desobsessão, de doutrinação. Uma grande parcela vai bem. Uma pequena parcela tem dificuldade nessa passagem. Não concorda com o que aconteceu. Uma grande parcela desses espíritos estão apegados ainda à matéria e tem uma certa dificuldade. Mas ouvem os conselhos, de vez em quando é possível e permitido que os espíritos trabalham com esses espíritos desencarnados para que entendam, compreendam que há um fluxo a ser seguido e nem necessariamente precisa vir para a mesa mediúnica para dar uma comunicação. Mas tem uma parcela desses que se desencarnam que tem dificuldade no desencarne e num pós-desencarne tem uma grande dificuldade porque a forma que aconteceu o processo dele o deixa com muita raiva, o deixa com um sentimento de vingança. Esse é o objeto de trabalho das nossas falas hoje. Esse espírito que tem dentro de si um processo dentro dele de vingança. Ele quer que seja reparado esse mal que fizeram a ele. Então a gente tem que voltar um pouco no tempo e compreender o que existe hoje dentro das religiões, de uma forma geral, a questão desse espírito que provoca o mal. Se nós voltarmos um pouco no tempo e entender quando foram criadas algumas coisas, nós precisamos voltar lá no século IV para entender o que acontecia na época. O Império Romano vinha perdendo força de expansão, o Império Romano estava vendo seu império esfarelar, e Constantino tem uma brilhante ideia. Ele só viu uma forma de unir esses povos novamente, que foi pela religião. Então, o cristianismo primitivo, que vinha se expandindo, ele eram seitas esparsas, cada um com o seu líder religioso, e a coisa andava bem. Entre aspas, né? Que havia muita perseguição à época. Então, Constantino une todas essas seitas e chama de cristianismo, unindo o seu império pela religião. Ocorre, então, os concílios, as reuniões, e um desses concílios ocorre, então, um fenômeno que elevam Jesus ao patamar de Deus. Jesus é considerado Deus. Essa teologia é criada e vigora em muitas religiões até hoje.
Com essa teologia, fica uma lacuna. E o mal? Quem provoca o mal? Dá-se, então, uma preocupação para justificar o mal. E aí a gente faz até um parênteses agora, porque provavelmente, no campo das possibilidades, a gente sabe que mediunidade acompanha a humanidade desde sempre. Então, no campo das possibilidades, é possível que algum religioso, algum membro de alguma igreja, de alguma seita daquela, teve contato com algum ser, através da clarividência, e provavelmente o que esse médium da época viu não foi bonito. Viu algum espírito ali com trejeitos que não representavam muito o ser humano, e daí surge, talvez, no campo da possibilidade, a figura de um diabo com chifre, com rabo, com o olho pegando fogo, pregado até então por determinadas religiões. Então, cria-se essa teologia de que Deus é bom e tem um espírito decaído provocando o mal. E essa figura é dado o nome de diabo, Satanás, demônio e tudo mais. Bom, a síntese disso. Não se sabe quando isso aconteceu de fato, mas o fato é que, no campo das observações, é importante perguntar por que isso. Então, isso nos leva a entender e a compreender que isso foi usado como uma ferramenta provável de coação. Ou você está comigo na minha religião, ou você está com o cara. E assim, infelizmente, até os dias atuais, você ainda escuta coisas dessas naturezas. Quando a gente procura dentro da razão a compreensão disso, a palavra diabo, satanás, demônio, tem sempre o mesmo sentido quando você busca a estratificação desse conhecimento. Diabo deriva do grego da palavra diabolos, que significa caluniador, divisor, acusador. Satanás também, do grego, satã, inimigo, adversário. E o demônio é um espírito guia, divindade menor. Quando você olha para isso, você vê o mesmo sentido nessas traduções. Então, das duas, uma. Ou houve um erro de interpretação no decorrer do tempo, ou foi má fé. Usaram de má fé para manipular todo o cenário, toda a população da época. Pois bem, e fica aí no ar, então, a história de que Jesus expulsou demônios. Como é que fica isso? Lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, há uma passagem da expulsão de demônios. A palavra demônio. Quando você olha a tradução de demônio, o que o demônio é? Um inimigo. Inimigo do quê? Das ações boas. Das coisas boas que tentam te tirar do caminho reto. Esse demônio. Vem o Espiritismo e diz assim, não há um demônio, não há um inimigo. Há vários inimigos, cada um com o seu, ou em grandes falanges. Nesse sentido, Kardec questiona os espíritos, perguntando, e essa história da expulsão de demônios, como é que funciona? Então, a pergunta 480 do Livro dos Espíritos fala assim, que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionados no Evangelho? Resposta dos espíritos. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamar de demônio o mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ou seja, que se você conseguir tirar a influência que faz o obsessor ligar a mim, você sim expulsou. Então não é dizendo, sai demônio, que ele vai embora. Muitos processos não são assim. Se o demônio atribuir-lhes a causa da sua enfermidade, quando curado, direis que realmente ele foi expulso. O que a espiritualidade convida a gente a fazer? Auxiliar e ajudar na enfermidade desse sujeito que está obsediando alguém. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, e aqui, para quem está se aproximando do conhecimento espírita, é importante que a gente diga a bibliografia, para que tenha um pós-palestra. Então a gente encontra as informações dessa interação dos espíritos com o mundo material no Livro dos Espíritos, na segunda parte. No Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 23, quando ele fala dos processos obsessivos. No livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro, onde Kardec, e é interessante que Kardec, quando ele estava codificando, muitas das mensagens, muitas das comunicações que Kardec tinha disponibilidade nas reuniões da época, nem todas eram edificantes e construtoras do conhecimento espírita. Alguns irmãozinhos se manifestavam ali, ele começou a perceber, pera lá, isso aqui não é um espírito iluminado que vai me trazer um conhecimento novo, esse cara está em sofrimento. Ele fez a pergunta certa, o que você tem? Como é que eu posso te ajudar?
E registrou isso na segunda parte do livro Céu e Inferno, vários casos ali de casos de obsessão, trazendo ali os sofrimentos de cada espírito. Para nossas falas, nós nos orientamos pelo livro Obsessão e Desobsessão, da professora Sueli Calda Schubert. É um livrinho que eu convido vocês a lerem quando puderem, porque ele é amplo, pega de ponta a ponta, e é uma leitura bem simples. Esse livro não é psicografado, é um livro com base em 35 anos de trabalho mediúnico da dona Sueli, e ela traz para a gente ali um compêndio de todas as variantes desses processos. É uma leitura simples, não é nada muito denso, mas que nos convida aí às reflexões acerca desse tema. Certo? Pergunta. Então, quem é o obsessor, Jonas? Quem é o obsessor? O obsessor é alguém que conhecemos. O obsessor, nas palavras de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, questão 249, ele revela pra gente. É aquele que importuna. É aquele que importuna. E complementa. Aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou da convivência profunda, no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando procurando a retificação necessária. Quem é o obsessor? Alguém que conhecemos, dessa existência ou de outras encadernações, que, num despertar, quer uma reparação pelo mal que fizemos a ele, e nesse processo ele tenta um processo de vingança, de prejudicar essa pessoa que fez mal a ele. Tá claro? Por que essa criatura deseja o mal de alguém, então? Por que um espírito quer prejudicar alguém? Para a gente entender isso, é necessário que a gente olhe o mundo que a gente vive hoje. E vou trazer aqui um exemplo de forma bem pedagógica. Vamos supor que o Renato é irmão do Jonas e irmão da Johnny. E aí, nosso pai desencarna e deixa pra gente uma fazenda, que deixaria os três tranquilos financeiramente para o resto da vida. O Jonas estava com a ideia de fazer aquela viagem dos sonhos, com a esposa, com os filhos, já estava contando com esse dinheiro. A Johnny estava contando com o dinheiro, conta com o dinheiro para poder fazer todas as coisas materiais que ela precisa e ajudar um parente próximo dela que está num processo debilitado de câncer. Então eles já esperam isso para tocar as vidas dele. O Renato, materialista, egoísta, arma uma emboscada e tira a vida dos dois. Quando os dois desencarnam no plano espiritual, eles vão estar felizes com o Renato? Quando eles tiverem o auxílio espiritual, as entidades chegam para acolhê-los, eles falam, peraí, tá passando o filminho. O filminho da vida deles passa à frente deles e tem um ponto ali que eles não estão bem. Se lembram do que aconteceu. Se recordam do que houve. E falam, peraí, eu tenho uma família que ficou. Eu tenho sonhos. Isso foi tirado. E o filminho se revela para eles, dizendo, epa, o Renato fez isso comigo. Desgramado. E aí começa esse sentimento de raiva, de angústia atrás do Renato. Bom, certamente eles não estão felizes do lado de lá. E um processo obsessivo pode se iniciar. Essa história do Renato, na verdade, não é do Renato. É do caso do Antônio Olímpio, narrado na obra Ação e Reação de Chico Xavier. No capítulo 8, quando André Luiz está nos preparativos do acompanhamento, aprendendo como é que funciona o processo reencarnatório naquela seara, o benfeitor, que está instruindo eles, conta o caso dos espíritos. Exatamente esse. Antônio Olímpio e os irmãos, o pai morre, o pai deixa uma herança, e Antônio Olímpio, no seu egoísmo, simula ali um passeio de barco num lago e simula um naufrágio do barquinho deles lá e afoga os dois irmãos. Quando os irmãos acordam do outro lado, é essa tragédia espiritual que acontece. Diz a obra ainda que esses irmãos são recrutados por outras entidades também que trabalham no mal para uma escola da obsessão. Então, do lado de lá tem esses locais que eles vão aprender como e que jeito é mais fácil obsediar, aprender técnica. E Antônio Olímpio, então, passa a ser obsediado o resto da vida com
nos desregramentos em bebida, no sexo e até desencarnar. Bom, essa história nos ajuda a compreender por que um espírito tenta fazer mal para o outro. A coluna dorsal disso é a reparação. A coluna dorsal disso é a reparação. É a vingança. Certo? Aí você observa e fala assim, mas isso não tem nada de novo. Se eu abrir minhas redes sociais, eu vejo casos passionais, que marido tira a vida da esposa, do filho, que acontece coisas no nosso dia a dia muito parecidas com isso, até hoje. Pois é, as pessoas ainda não entenderam que existe uma vida espiritual, que há uma causa e uma consequência. Esse é o objetivo da doutrina espírita, fazer com que as pessoas compreendam o mundo espiritual. Esse livro, Ação e Reação, foi escrito na década de 50 ou 60, se não me engano. Estamos falando aí de 70 anos, 80 anos e estamos na mesma ainda. Muitas pessoas evoluíram, outras continuam rodando no mesmo problema. Certo? Então, entendemos o que é um obsessor, entendemos por que ele se liga a nós e o que é um processo obsessivo. Destaque para a palavra processo. Processo é o seguinte: para produzir essa garrafinha d'água, foi necessário algumas etapas. A tampinha foi fabricada num lugar, a garrafinha foi injetada numa máquina, o rótulo foi feito em outro lugar, aí junta tudo na máquina e sai a garrafinha. Um processo obsessivo, ele também é fruto de várias etapas. É a ação contínua de um espírito tentando mudar o pensamento do obsediado. Então é processo, não é no primeiro investimento, na primeira queda de pensamento nossa que esse espírito vai ter o controle sobre o que a gente faz, o que a gente pensa. É um processo. Sobre processo, Kardec discorre no item 237 do Livro dos Médiuns, que é o domínio que alguns espíritos logram de adquirir sobre certas pessoas. Processo obsessivo sempre é feito por espíritos inferiores. Mentor não provoca obsessão. É sempre espírito inferior. E procuram dominar a gente. Dona Sueli Caldas Schubert, ela traz um conceito um pouquinho mais amplo do que é um processo obsessivo. Obsessão é a escravização temporária do pensamento. Imantando, olha que legal, imantando, juntando credores e devedores. Então quer dizer que eu estou sendo obsediado por alguém que eu fiz mal? Bem possível. Que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Querendo ou não, gostando ou não, essa criatura vai aparecer para você uma hora. Seja ela em forma de um processo obsessivo ou não. Então, é a imantação, é a junção de alguém com uma dívida, essa palavra dívida eu não gosto muito, para com quem está devendo, para que seja, então, sanado esse problema. Uma pergunta que sempre é feita também, nesse processo de dor, que muitas vezes, nos seus casos extremos, pode levar até a depressão, suicídio nos casos mais extremos, a pergunta é, cadê o meu mentor nessa história? Onde é que está o meu mentor nesse processo que deixou isso acontecer, Jonas? Cadê o cara que eu aprendi no Espiritismo que Deus me dá um assessor pessoal para cuidar de mim e esse sujeito está onde? Pergunta 495 do Livro dos Espíritos. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? O que ele está perguntando? Vem cá, o espírito dá a linha quando não é escutado? O que ele fala, Divaldo? Afasta-se, né, meu irmão? Quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do seu protegido em submeter-se às influências de outros espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Está por perto, monitorando. É o homem que lhe fecha os ouvidos. E volta logo que chamado. Então, o que ele faz? Te aconselha, meu irmãozinho, vem por esse caminho. É por aqui, ó. Por essa porta estreita. Não vai por aqui, é por aqui. O irmãozinho vai... Tenta de novo. Tenta de novo. E fala, não dá. Esse cara não me obedece. Estou aqui, no nosso trabalho,
de tentar edificar essa criatura, não faz a parte dele. Então ele se afasta, deixa a gente bater nessa porta de vidro e voltar para trás, ao passo que, meu mentor, Deus, você me abandonou, por favor, esteja comigo. E aí o mentor volta e começa um processo de novo. E como que dá essa ligação, então, do obsessor para com o obsediado? Como que dá essa ligação? Os filmes de Hollywood mostram um processo muito pirotécnico para isso. Num processo de obsessão não tem nada de muito espetacular. A influência, assim como eu posso chegar no ouvido do Jonas e falar assim, Jonas, faz isso, o Espírito faz isso com a gente. Pelo pensamento, ele nos induz a determinadas coisas. Cabe a nós aderir isso ou não. Esse processo, ela é uma via de duas mãos. Só é permitido o obsediado, só é obsediado se assim ele permitir. Às vezes até inconscientemente, mas permite. Então é uma via de duas mãos, entre o credor e o devedor. E esse mecanismo é pela sintonia de pensamento. Mas como assim? Eu não penso que eu quero ter um espírito fazendo mal para mim. Ninguém pensa isso. Mas durante o dia a gente abre as portas para algumas possibilidades. E o que é o pensamento? O pensamento nada mais é do que ondas que emanam da nossa mente, que irradia em volta de nós. Eu posso pensar alguma coisa aqui e automaticamente isso é irradiado em forma de vibração. Então, um pouquinho mais a fundo. O que é o pensamento, senão o resultado do nosso estado emocional? Se eu estou bem, se eu estou feliz, eu penso coisas boas e emano coisas boas. Então, essa projeção de vibração, André Luiz nos ensina na obra, Conhecendo o Mundo Espiritual, se não me engano é o nome da série, nos ensina nessa série, em alguns capítulos mais incisivos, em outros mais esparsos, a questão dos centros de força que nós temos no nosso corpo. Então aqui eu sou a matéria, Renato, que aqui dentro está ocupando um espírito e está envolvido tudo por um perispírito. Dentro de tudo isso existem centros de forças que giram em alguns sentidos, que emanam energia, e essa energia, essa vibração, é o nosso ser espiritual. É ali que acontece a vida. A verdade é essa, que mantém as células vivas, e temos nossos impulsos e tudo mais. Ocorre quando a gente está um pouquinho triste, está para baixo, essas vibrações também são pequenas, são baixas. A literatura Reiki, ela amplia um pouco mais isso, dando até nome a esses centros de força, dando nome e cores também. São chakras conhecidos na literatura Reiki. Nós temos 7 chakras, o coronário, frontal, o laringo, cardíaco, me ajuda, Johnny, esplênico, gástrico e solário básico. Ok. Essas vibrações dizem quem nós somos. Algumas pessoas conseguem até ver a aura. Isso é a aura das pessoas. Mais iluminadinho ou mais fraquinho. Mais iluminadinho ou mais fraquinho. Saindo da literatura Reiki, quando a gente busca um elemento que é a ciência, nós vamos citar aqui o Dr. David Hawkins. Ele explica didaticamente que a gente vibra conforme nossas emoções. Um parêntese, Dr. David Hawkins é um psiquiatra americano, desenvolveu em toda a sua obra, na vida inteira, a literatura voltada para esse campo. Ele desencarnou em 2012, mas deixou uma obra muito interessante, que é um resumo do pensamento dele. Onde ele diz que quando nós vibramos, pensamos coisas boas, a nossa vibração também é boa. E essa vibração se dá em frequência. Frequência. Ou seja, se eu penso, estou vibrando, estou vivendo no amor incondicional, na alegria profunda, na paz interior, na consciência pura, eu vibro numa frequência alta. No topo dessa escala, a gente vibra de 700 a 1000 Hz. 700 a 1000 Hz. Isso é o campo vibratório nosso. Isso está acontecendo aqui nessa sala e a gente não está nem percebendo. Essa lâmpada que está clareando as nossas cabeças,
ela está vibrando a 120 Hz. 120 oscilações por segundo. O que é isso? Alegoricamente é assim, se eu soltar uma pedrinha no lago, vai fazer uma série de ondas. Se eu conseguir medir a passagem da primeira onda e passar da segunda, e esse tempo for de 1 segundo, eu tenho ali 1 Hz. Ou seja, entre a passagem da primeira e da segunda, eu tenho um tempo de 1 segundo, então eu tenho 1 Hz. A lâmpada está vibrando, oscilando em 120 Hz, para a gente ter um parâmetro. Por que é importante falar isso? Porque quando o ser humano começou a quantificar as coisas, fica mais fácil a compreensão. Assim como o peso está para o quilo, o metro está para a distância, fica mais fácil entender. E aí você fala onde eu estou e onde o outro está. Você consegue compreender melhor. Nesse sentido, o Dr. David concluiu também que nem tudo são flores. Tem uma parte do nosso comportamento que não vibra tão alto. Quando a gente está por um processo de culpa, de dor, de angústia, de ansiedade, nossa vibração, nossa frequência também é baixa. O problema é que nós vivemos uma montanha-russa de emoções diariamente. De manhã a gente está bem, faz nossa oração, está pleno, pede a Deus uma proteção para o dia, que tudo ocorra bem. Quando é 10 horas, um cliente liga e diz cancelando o pedido, tua comissão já foi para o espaço, você já pensa que não vai dar para pagar as contas. Então, tchum! À tarde, liga da escola, teu filho está dando problema, vem para cá, vamos conversar. Tchum! Chega em casa para fazer a janta, acaba o gás. E fala, tchum! Então, esse é um problema. Nós oscilamos com os nossos pensamentos. O mestre disse para nós, vigiai e orai. O vigiai no aspecto de ter conexão com a divindade e o orai nessa conexão de estar sempre em alta. É fácil? Claro que não é, e todo mundo passa por esse processo. Então a gente vive essa montanha-russa e quando ocorre então esses pensamentos, essas emoções ruins, nossos pensamentos acabam sendo não tão bons, minha vibração é baixa. E para dar mais uma alegoria para entendimento de como que o obsessor pode se ligar a nós, imagine que ali tem um obsessor, olha lá, obsessor, ali tem um obsessor sintonizado com um rádio, 2 radinhos, um rádio na frequência 97.1 e aqui a frequência 105.9. E aí na minha montanha-russa de emoções, tchum, 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 97.1, 97.1, adivinha quem está me esperando no portão de casa? Ele fala, achou. É assim que se dá essa imantação. É assim que se dá essa ligação. Isso é revelado, para sair das alegorias, é revelado na doutrina espírita através dos livros de André Luiz. Quando eles vão em socorro, isso no plano espiritual, vão nas regiões umbralinas, os irmãos que estão lá em sofrimento, nas furnas, nas cavernas, nos lamaçais, eles não conseguem nem enxergar os trabalhadores das esferas superiores, porque esses trabalhadores das esferas superiores vivem na plenitude, vivem em vibração alta, vibram muito, eles não conseguem nem ser vistos. Precisa-se abaixar sua vibração ou levar outros trabalhadores que se filiam a essas correntes para poder resgatar esses irmãos que estão em sofrimento. Porque os trabalhadores, os instrutores de André Luiz não conseguem nem ser vistos por essas entidades. Tamanha a diferença vibracional dos dois. Um está vibrando aqui em dor, em culpa, em remorso. O outro está no amor. É assim que funciona essa imantação. É vibratório. Bom, se eu já sei isso, então é fácil, é só vibrar no amor. É? Na teoria é. Na teoria deveríamos amar os difíceis. Amar o filho, amar a esposa, é moleza. Amar os difíceis que é o nosso desafio. Então, nesse sentido, que Jesus nos recomenda a vigilância dos pensamentos, que é imprescindível. Na doutrina, a dona Sueli Caldas Schubert, ela nos ajuda a entender que esses estados de invigilância são os que abrem as portas dos processos obsessivos. Desde que estados de invigilância passem a ser constantes, repetidos-se, tornando-se uma atitude habitual, aí, obviamente, está configurada a predisposição para um processo obsessivo. A recorrência desses pensamentos ruins, desse estado emocional ruim,
é uma predisposição para a gente se ligar a um espírito obsessor. Quer dizer que todo mundo que pensa um pouquinho ruim, que está mal, tem um obsessor com ele? Não. Mas é uma predisposição, é a porta aberta para que o processo possa se iniciar. O espírito Sheila, na obra Ideal Espírita, também fala um pouquinho sobre essa questão de invigilância. Ela fala assim: toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está sempre presente, recomendando-nos a prudência e parar no socorro da prece, ou na luz do discernimento. Vamos traduzir isso. Toda vez que eu tiver um sentimento, tiver uma sensação, uma dor, que eu julgue isso aqui não é meu, faz uma prece e raciocina: isso aqui é meu ou não? Eu nunca pensei em suicídio, por que eu estou pensando nisso? Fala: sai daí, dá licença. E faz uma prece. Sheila nos recomenda isso. O orar e vigiar de Jesus, né, que ele nos recomenda para que o orar é conexão com Deus e os espíritos elevados, e o vigiar é a vigilância e o exercício diário de observar nossos próprios pensamentos. A gente para observar nosso pensamento? Às vezes eu não falo, mas eu penso tanta coisa ruim daquela pessoa, é a mesma coisa. Falar é pior, lógico, você vai externar aquela sensação para o outro ouvir, mas o pensamento está aqui, já imantou, já baixou a frequência, a portinha está aberta ali para coisa, né? Pois bem, nesses pensamentos, nesses momentos de vigilância, quando eu dou permissibilidade para esses espíritos assim acessarem, foi que onde Allan Kardec debruçou-se no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Recomendo a leitura, que é bem interessante. Eu vou trazer aqui uma síntese disso, dentro da nossa capacidade limitada de explicar isso aí. Bom, Kardec disse que existem as influências boas, obviamente, e também tem as influências ruins. Ele diz que tem 4 influências negativas, espirituais negativas. A primeira, o assédio. A segunda, a obsessão simples. A fascinação. A subjugação. E isso aqui é uma gradação. São gradações que o obsediado, que o obsessor tem sobre o obsediado. Então, sendo o pior caso, a subjugação. Nesses casos, há uma subjugação mesmo. O que é o jugo? O jugo é aquela madeira colocada no carro de boi para conduzir os bois. Sub, embaixo. Então tem alguém conduzindo alguém. Subjugação é isso. É a ação de alguém conduzir alguém. O jugo é aquele madeiro. Segundo Kardec, assédio não é obsessão. O que é um assédio? Assédio é um assédio. O espírito faz um investimento no objetivo dele, mas o sujeito fala: isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, faz uma oração, faz uma prece, se imanta de luz, e o espírito desiste. Teve um assédio, mas não teve sucesso nesse processo de vingança dele. E vai procurar outro. Assédio não é processo obsessivo. Mas quando há êxito nessa sequência, aí entra um processo obsessivo, que é chamado de obsessão simples por Allan Kardec. A Ivone do Amaral Pereira, ela abre um pouquinho esse conceito, dizendo que existem as obsessões odiosas e não odiosas. Isso a gente percebe nos atendimentos, que a gente trabalha em mesa mediúnica há quase 10 anos, que basicamente são esses dois tipos macros de causa de um processo obsessivo. Ou tem ódio envolvido ou não tem ódio envolvido. As obsessões por ódio são 3. A mais comum é essa, a obsessão por vingança. Quando um espírito é permitido que ele se manifeste numa reunião mediúnica, num grupo de desobsessão, ele vem e fala assim: eu quero matar ele. Eu quero vingança. Por que ele fez isso comigo? Ele não poderia ter feito isso comigo. Olha meus filhos como é que ficaram. Olha minha mulher como é que ficou. Ele não devia fazer isso. Eu vou matar ele. Isso é vingança. É um processo extremamente comum. Porque lembra como é que a gente desencarna uma parte da população? Não desencarna bem. E é um processo que não tem nada de espetacular no seu processo de educação desse espírito.
Eu vou contar um caso bem pessoal que aconteceu mais ou menos umas 2 semanas. A gente estava numa reunião mediúnica, normal, como todos os encontros, e bem no final da reunião, eu estava no atendimento, e aí o médium me chama e falou, tem um caso aqui que é para você dialogar. É. Quando eu chego do lado do médium, de psicofonia, eu trato como a cartilha manda. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu sou um ajudante aqui da casa, estamos aqui para te ajudar. Ele fala, meu negócio não é contigo. Meu negócio é com ela. E apontou para minha esposa. Eu falei, ixi. Eu falei, ai. E aí, ele se expressou de tudo que ele queria. E aí, você vai no diálogo fraterno com ele. Não, meu irmão, ela não fez nada demais. Eu acredito que se ela fez, ela não se lembra agora. Está numa oportunidade de retificar. Vai chegar a sua oportunidade. Fica calmo, fica tranquilo. A assistência está chegando. E vai dar tudo bem. Ele estava meio arredio e com muito custo resolveu ficar na nossa casa espiritual, que é o Bezerra no plano astral. Deu um trabalhinho. Na nossa não, né? Ele pediu, eu fico, mas em outro lugar. Aí eu falei, então vamos para outra casa espiritual, encaminhar ele para outra. E ele foi, que não queria ficar com ela. Bom, isso é um procedimento. Tem até cartilha para isso, o livro chama-se Obsessão e Desobsessão, do Hermínio Miranda. Também é um livro de desobsessão de André Luiz. Isso é o nosso manual. Chegando em casa e vamos fazer as reflexões dela. O que será que eu fiz para essa criatura em outras vidas? Pode ter matado, pode ter extorquido, pode ter abortado, pode ter feito todas as maldades possíveis. Ele quer vingança. E eu pensei quietinho comigo, falei, onde é que eu fui amarrar meu burrinho? Será que essa criatura já melhorou? Brincadeiras à parte, isso é um processo que está no caminho de todo mundo para retificação. Desse fato, o que a gente extrai disso? Minha reflexão principal. Por que foi permitido isso? Naquele dia, naquela hora, com aquelas pessoas que estavam na reunião. Porque talvez era o momento para aquele espírito que teve já um pré-tratamento no plano espiritual, que poderia dar então a comunicação e o primeiro entendimento, que muitas vezes não é a primeira vez que ele se comunica que resolve o problema. Ele volta várias vezes, até dar uma acalmada e compreender que ele tem que seguir o fluxo dele. Então esses são os processos por vingança. São os mais comuns. Há um outro processo que é pela inveja. O espírito não tem nada de passado contigo, ele só quer a vida que você tem. Ele fica tão impressionado porque ele nunca teve isso, falou, eu quero a esposa dele. E começa a obsediar. Eu quero o carro que ele tem, começa a obsediar. E começa nesse processo de imantação por coisas materiais. Certo? Um outro tipo de obsessão é pela causa. O espírito que está obsediando não te conhece, não quer nada contigo, mas ele só é um trabalhador, geralmente é terceirizado essa obsessão, viu? Geralmente é um obsessor terceirizado. Ele só quer prejudicar porque alguém mandou. E esse alguém que mandou, que pediu, é um obsessor desse obsessor. No plano astral. As pessoas quando desencarnam e têm problemas graves com raiva, culpa, que entram nessa monoideia, nesse looping de eu sou ruim, é o espírito perfeito para ser recrutado, para trabalhar nessas vibrações. E aí, alguém manda. Que tipo de obsessão é essa? É pela causa que você atua. Esse grupo de espíritos que tentam te obsediar, né, usando como ferramenta isso, eles não querem que você melhore e nem melhore as outras pessoas. Então, aqueles que se filiam a algum trabalho voluntário, alguma causa edificante, seja no espiritismo, seja em qualquer outra religião, seja em qualquer projeto social, há uma tendência de você ser um pouco mais assediado. Obsessões um pouco diferentes. Então, aquele que quer melhorar, às vezes é uma corrente contrária que não quer deixar você melhorar. É natural. É importante conhecer isso, porque quando vem a filosofia do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, né, Edu? Então, a gente tem que ter ciência disso. O que ocorre paralelamente é que também o reforço espiritual aumenta. Porque você, trabalhando no bem, você não muda a sua vibração?
desejando bem para o outro, amor para o outro. Você não muda a tua frequência? Sim. Então você vai também se relacionar com espíritos, ser influenciado por espíritos bons. Então, esse tipo de obsessão é pela causa que você atua. Há também as obsessões que não têm como objetivo, não tem como causa a vingança ou a inveja ou a causa que você atua. Há as obsessões sem ódio. E há aquela obsessão por afinidade. O espírito não quer o seu mal. Na verdade, você é parceiro dele. Parceiro em que sentido? Naquilo que você gosta. O que você gosta, ele também gosta. Geralmente esses processos se dão por processos viciosos. Ou não. Por exemplo, uma vez eu estava numa reunião mediúnica, e aí a médium do lado fez a sintonia e falou, não, tem alguém com você, meu irmão. Tem alguém contigo. E aí, beleza, vamos atender esse irmão. Aí vai conversando com esse irmão, ele falou, bem-vindo, meu irmão, tudo bem, protocolo. Por que você estava lá na minha casa? O que você quer comigo, meu irmão? Não fiz nada pra ti. Não, você não fez mesmo, nem te conheço. Só estava lá porque eu tinha um pastor alemão e eu vi um pastor lá dentro, eu entrei. Ele se afinizou pelo que eu gosto, pelo que eu vivo. Ele gostou do cachorro lá. E ele estava lá. E eu vi que o cachorro no dia, no sábado de manhã, ele estava tudo diferente, latindo por nada, entre aspas, né? Tinha um irmãozinho lá. Então, pelo que você gosta. Mas, esse é um tipo de obsessão que o processo desobsessivo é um pouquinho mais demorado. Porque eu não preciso ter os dois participantes, o obsessor e o obsediado. Eu não tenho que permitir. E nesses casos há uma permissão complicada, porque se envolve, na sua maioria, processos viciosos. Eu alimento esse obsessor, eu dou as condições para ele me influenciar, porque eu gosto, às vezes, de bebida, porque às vezes eu gosto de desregramentos, e ele também gosta. Então, quando você dialoga com certos espíritos, identificando esse processo, você já identifica que isso aqui não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com o vício da pessoa, tem a ver com alguma coisa que ela vive. Você conversa com ele, ele fala, por que você está com ele, irmão? É porque ele me dá o que eu quero. É porque eu gosto de bebida. Então, quando ele bebe, eu também bebo. Quando ele fuma, eu também fumo. Ele não quer seu mal. Na verdade, ele quer bem. Se estiver nutrindo ele com essas coisas, está tudo certo. Quer dizer que todo mundo que toma um copo de cerveja está com obsessor? Não. Todo mundo que fuma está com obsessor? Não. Não é isso. É que, lembra que abrem-se as portas. E aí fica mais fácil para eles nos encontrarem. Né? Então, por afinidade, pelo que eu gosto, pelo que eu vivo, eles podem nos encontrar. Aqui, um tipo de processo obsessivo, que também não envolve ódio, que ao contrário, envolve amor. Lembre-se que nós estamos falando de processos obsessivos do desencarnado para com o encarnado, tá? Nós estamos nessa análise. Nesses casos, é por apego. Supondo que um casal namorou juntinho, bonitinho, casou, e fizeram aquela viagem dos sonhos para a Europa, montaram seus planos, lindo, bonito, faceiro, conforme manda a cartilha da novela. Estão na viagem na Europa e o marido infarta e tem uma parada cardíaca e, pum, desencarna. Cheio de sonhos, a esposa cheia de sonhos, ele desencarna do lado de lá, recebe ajuda do plano espiritual, não aceita, porque ele ainda está imantado com todas as coisas que ele estava vivendo, no êxtase da vida dele. E, passado algum tempo, a esposa, nas suas rotinas, começa a ter as mesmas dores do marido que desencarnou. Começa a ter dor no braço, dor no estômago, dor no peito. Fruto do meio, que o marido ainda está sentindo isso, do meio que aconteceu, da forma que aconteceu o desencarne dele. Vai no médico e faz todos os exames, não aparece nada nos exames. Tá? Zerada. Aí tem um amigo espírita, vai, vamos na casa espírita tomar um passe. Vem pro salão, fica sentadinha, quietinha, vai tomar um passe. E aí, no primeiro passe, a mulher foi curada. No primeiro passe, ela tá melhor, sentiu mais leve, tá boa, passa a semana bem. Quer dizer que ela foi curada nesse primeiro passe? Não. Quer dizer que o Divaldo, dando o passe, ele tem algum poder milagroso de salvar alguém? Até pode ter, mas eu acho que não, né, Divaldo? Quer dizer o seguinte, claro que ela foi ajudada recebendo as energias fluídicas,
Mas, quando ela veio para o centro espírita, o espírito veio junto. E esse espírito foi convidado também a receber ajuda. Então ele foi convidado a se afastar momentaneamente dessa esposa e receber o auxílio. Eu me recuso a acreditar que existem agora, nesse momento aqui, 2 grupos de estudos, 2 grupos mediúnicos, coincidentemente no mesmo horário. Então isso está acontecendo agora conosco. Provavelmente, irmãozinhos que vieram com a gente estão sendo atendidos se assim precisarem. Então hoje é fácil compreender isso, né? Então, por apego, esses casos são assim, mas tem que ter um conhecimento um pouco maior, porque às vezes você, olhando o caso, você também se emociona com aquilo. Atender criança desencarnada que está procurando a mãe não é fácil. Nesse processo de busca e ligação com essa mãe, com esse pai. Então, o dialogador ali tem que ter uma experiência, um apego, um conhecimento doutrinário muito grande. Né? Então, tudo isso aqui, Kardec chamou de obsessão simples. Imagina o que vem depois. Isso aqui é obsessão simples. Então, são por vingança, por inveja, por causa, por afinidade ou por apego. Corrigindo. Dona Ivone do Amaral Pereira classifica assim. Tá? O segundo tipo de obsessão é a fascinação. A fascinação ela é um pouquinho diferente. A fascinação, o espírito, ele tem uma forma diferente de abordar e um alvo específico. A obsessão por fascinação, ela visa o médium ostensivo. Geralmente, o médium ostensivo. Então, isso revela pra gente que é dirigente de grupos de estudo, tá bem, né, essa questão de ficar sempre vigilante às comunicações. Muito vigilante. Como é que funciona essa obsessão por fascinação? Então, no final da reunião, tem sempre a comunicação, quando é permitido, e aí o médium se comunica e fala, Dr. Bezerra quer falar. André Luiz está aqui, quer dar uma mensagem. Aí tem um médium clarividente e fala, tem Bezerra nenhum não. É muito diferente de Bezerra. Uma psicografia que você pega o texto, não tem nada a ver com o pensamento de Dr. Bezerra, nada a ver com o pensamento de André Luiz. E aí você vai conversar com essa pessoa, a pessoa não ouve. Fala, eu estou bem. Quem está doente aí e obsediado são vocês. Quem está com problema são vocês. A pessoa não ouve. Geralmente ocorre algumas coisas quando tem um médium ostensivo sob essa influenciação. Pessoas que enxergam o que está acontecendo com esse médium se afastam e, normalmente, o grupo acaba. E aí o obsessor atingiu o objetivo dele. Porque pessoas deixaram de ajudar os outros. Então, o objetivo dessa obra aqui, o Livro dos Médiuns, a principal delas, Kardec escreveu para médium ostensivo. Para entender e controlar as más tendências, especialmente o orgulho e a vaidade. Para que nós observássemos mais a comunicação, não quem comunicou. Quando eu tenho comigo que só entidades puras dão comunicação, é um erro, porque eu não sou puro. Eu vou me associar com espíritos iguais a mim, um pouquinho melhor que eu. Então, esse processo é bem interessante, porque grupos mediúnicos podem se acabar por conta disso. Em observância, muitas vezes, do dirigente. Quando o dirigente está com um processo de fascinação, é pior ainda. Ele pode influenciar os demais ainda. Aí que vira um problema. Então, vimos a obsessão simples, a segunda é a fascinação, e a terceira, o caso mais grave, que é a subjugação. A subjugação, ela se dá de 2 formas. Ocorre a subjugação moral, pode acontecer no indivíduo obsediado, uma subjugação moral, que o espírito tem como objetivo expor o obsediado em situações vexatórias, um processo já bem avançado, que o obsediado ele é muito confundido muitas vezes com sinais e sintomas de loucura. É onde muitas vezes você vê a pessoa que tira a roupa, fica pelada e sai correndo para a rua, é a pessoa que não fala nada com nada. Esses casos precisam dos 2 acompanhamentos, o médico, o psiquiátrico e o espiritual. Que quer dizer que todo mundo que está em surto está obsediado? Não, mas há uma grande chance. Então,
há necessidade desses dois acompanhamentos, que muitas vezes é medicação, que um psiquiatra vai recomendar, que vai segurar a pessoa viva, casos e casos a gente conhece assim. Então essa subjugação moral é que expõe o subjugado a uma situação vexatória. Há uma outra, e essa também é bem séria, porque pode levar, nos casos mais elevados, uma influenciação tão grande que ele toma o controle do obsediado, levando até ele a cometer o suicídio. É o obsessor que puxa o volante do carro para ele se matar? Não, mas o obsessor ele pode induzir a ele se embriagar para que ele possa se matar. É o obsessor que influencia a tal nível que ele não tem mais controle das suas ações. Esse processo de obsessão é chamado de subjugação corporal. E essa imagem parece ser um pouco forte, mas com a ajuda da Yara, que nós pedimos para tentar exemplificar, isso aqui é real. Isso aqui é um processo obsessivo por subjugação, onde é relatado na obra de André Luiz, no livro Libertação, quando André Luiz está aprendendo os processos obsessivos, os dirigentes lá dele levam ele para uma zona e mostram essa subjugação através dos ovoides. Quem é o ovoide? O ovoide é aquele espírito revoltado, que foi recrutado, potencializado aquele sentimento de raiva, de vingança, e ele entra na monoideia e vira um objeto dessas entidades. Relata na obra de Libertação que esses ovoides são literalmente instalados no espírito, no corpo da pessoa encarnada. Então, a pessoa muda a personalidade, fica apática. Os casos extremos de depressão, que a pessoa não consegue se levantar, se tiver um caso de processo obsessivo dessa natureza, é muito sério. Muito sério. Esses casos, quando são trazidos para tratamento de desobsessão, são bem lentos, porque tem que haver um processo para tratar o obsessor e o obsediado. Esse espírito tem que ser novamente levado à matéria, entendido que ele tem que ter a compreensão, que ele tem que sair desse cenário. É bem difícil, mas tem a profilaxia adequada para ele. Tudo bem? Eu estava esquecendo aqui. Allan Kardec já previa isso, já falava disso no Livro dos Médiuns. Ele fala no item 56 da capacidade plástica do perispírito nosso em ajustar de acordo com o que a gente é conduzido. Nesses casos, os espíritos lá já conduzem e formam montam esse formato, deixando o espírito então nesse formato de ovoide. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar, já para a parte final, o que o Espiritismo oferece então de remédio para esses casos? Se existe um processo obsessivo, uma sequência de etapas que esses espíritos tendem a influenciar a pessoa, há também um processo desobsessivo. Se eu tenho uma sequência de etapas para influenciar, também tem que ter uma sequência de etapas para ajudar esses dois, o encarnado e o desencarnado. A doutrina espírita nos revela que é exatamente isso. Eu tenho que tratar o obsessor e o obsediado. E uma das ferramentas pode ser a fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Tomar água fluidificada, receber os passes. Lembra o caso do exemplo que eu dei aqui, hipotético, do casal, que o marido é tratado? Isso acontece. Quando a gente vai para o passe, que o encarnado recebe a energia, o desencarnado também recebe, e também está mais aberto a receber as informações, para esclarecimento. Se ele não quiser receber esclarecimento, ele não recebe. Ele tem que estar aberto para isso. Então, fluidoterapia, passe, tratamento nas macas, tudo isso é recurso valioso para que comece então um processo de desimantação desses dois. Um recurso valioso também, não é novidade para ninguém, que orar faz bem. E existe uma prece no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho dele, a prece 76. E quando a gente se sentir ou perceber que está passando por uma influência negativa, abre lá o Evangelho, prece 76, de título: Prece pelos espíritos endurecidos. Leia ela em voz alta, e se tiver um irmãozinho do lado, ele vai ouvir isso. Uma excelente ferramenta. O culto no Evangelho no lar. Quem não faz, fica o convite. Nós espíritas não temos o hábito de ir à missa ou ir ao culto.
Nosso culto é doméstico, onde você escolhe um dia da semana para fazer o seu culto no Evangelho no lar. Para quem não sabe, basta colocar uma jarra d'água sobre a mesa para ser fluidificada, juntos com sua família, faça uma prece inicial, abra o Evangelho, leia um texto, discute 20 a 30 minutinhos, dependendo do seu tempo, e entidades benfeitoras com certeza estarão ali contigo, com data e hora marcada. Isso funciona. Há evangelhos que a gente faz em casa que a energia da casa muda. Muda significativamente. Os animais, que tem pouco bicho em casa, se reúnem todos em volta da mesa. Não porque a gente está ali, porque tem boas vibrações ali, porque por nós mesmos só quer comida. Então, a prece, o culto no Evangelho no lar é uma ferramenta extremamente valiosa. Para mim é mais importante a necessidade da reforma interior. Se eu estou passando por um processo obsessivo e sei que estou passando, eu tenho que entender o que está fazendo eu ter pensamentos ruins. Encontrei ali sensações ruins, vibrações ruins. Como é que eu mudo isso? A doutrina espírita fala da reforma íntima, que eu tentar melhorar um pouquinho a cada dia, pensando coisas boas, fazendo coisas boas. Então é necessário que quem vai ser tratado, vai ser aplicado um passe, queira essa ajuda. E muitas vezes vai se tomar um passe, vai se passar por um tratamento de desobsessão e a pessoa não quer estar aqui. Não quer estar presente no lugar. Tem que ter uma abertura. Se não tiver essa abertura, fica muito mais difícil. Para finalizar, em síntese de tudo que nós falamos, o ser denominado diabo não existe. São nossos irmãos que também estão em processo de evolução. Talvez uma encarnação, duas atrás de nós, mas são nossos irmãos. O obsessor é um conhecido nosso de outros tempos, ligado a nós por um processo de retificação. São nossos irmãos por isso, nós vivemos e convivemos com eles. Que as portas de acesso a um processo obsessivo é a faixa vibratória que pensamos. Então, se eu vibro no bem, eu crio uma imantação em mim que esse processo da rádio 107.1, da 97.1, não vai rolar essa união de frequências. Que, muito importante, que a reencarnação é o mecanismo para retificar essas faltas cometidas. Não tem outro caminho. Evidentemente que dor pequena, a retificação é mais fácil. Dores grandes, a retificação é mais dolorosa. Então, se eu cometo um ato que prejudica o Jonas, passo ele para trás num negócio, ele fica imantado por isso, fica nesse ciclo, é meu obsessor na vida futura, né? Quando a gente tiver a oportunidade de corrigir, o remédio vai ser mais fácil. O perdão resolve muitas vezes. Ele entende, o perdão resolve, morreu a nota. Agora, quando eu tiro a vida do outro, por exemplo, a retificação não tem outro caminho. É a reencarnação. E geralmente, Jonas, é no ninho familiar que nós vamos tentar corrigir isso. Né? Uma coisa muito importante, eu não falei até agora, mas deixei para o finalzinho. Processos obsessivos podem ser a virada de chave para muita gente. Muitos dos trabalhadores de casas espíritas chegaram aqui pela dor. A turma que vai aplicar passe em vocês daqui a pouco, muitos deles chegaram aqui sem saber o que era médios, obsediados muitas vezes, e foi um obsessor que provocou tudo isso. Fez com que ele entendesse o que estava passando, fez com que ele voltasse por um caminho que ele tinha que trilhar, trabalhar na mediunidade por conta do seu planejamento encarnatório, fez ele provocar sua reforma íntima, e por tabela o obsessor foi tratado. Então olha só como as coisas se fecham. Então muitos trabalhadores, dirigentes de grupo chegaram numa casa espírita, estão fazendo bem porque um irmão de outra época deu um empurrãozinho, às vezes meio doloroso, mas deu um empurrãozinho para isso acontecer. E o Espiritismo é uma excelente ferramenta que esclarece, que dá o entendimento, dá a oportunidade para a gente entender todos esses processos. O processo obsessivo é uma dessas coisas que eu acho fantásticas para a gente compreender, para que em caso de influências para conosco ou com colegas que a gente tenha conhecimento, que precisem de ajuda, a gente possa então
dá uma diretiva mais apropriada do que chamar que tem um diabo, que está incorporando um demônio. Não é esse o sentido. O Espiritismo é essa luz que revela o mundo espiritual como uma coisa normal, que não há nada de paranormal nisso. E com essas palavras que a gente encerra, espero ter ajudado no esclarecimento desse tema. Como eu disse, ele pode abrir muito mais que isso, mas tentamos focar aqui nesse processo obsessivo do desencarnado para com o encarnado. Certo? Faça a prece. Então, nesse sentimento de gratidão pela oportunidade, pedimos a todos que, aqueles que tiverem vontade e necessidade, podem fechar os olhos. E eu gostaria de convidá-los a criar mentalmente a Casa Assistencial Bezerra de Menezes, a que vocês enxerguem mentalmente a Casa Assistencial Bezerra de Menezes no plano astral. Não esse na matéria, mas sim o plano espiritual. A Casa Assistencial acolhendo esses irmãos que necessitam de socorro. E no pensamento unido, que na graça de Jesus, possamos então ajudar esses irmãos desencarnados que ainda se encontram nessas esferas, nesses pensamentos imantados de dor. Deus, de infinita bondade, rogamos a Ti, Senhor, o amparo em favor dos nossos irmãos que ainda penam no caminho da escuridão. Fazei com que compreendam que trilhando o caminho da dor. Jesus, querido Mestre, ajude-nos a fazê-los a compreender que ainda sustenta a tese da reparação através dos mecanismos de vingança, que tudo tem a perder fazendo mal, e tudo tem a ganhar praticando o bem. Bons espíritos, estejam sempre conosco na edificante tarefa do auxílio aos irmãos em sofrimento. Nos intuam a oferecer-lhes o melhor remédio às suas dores. Dai-nos as oportunidades necessárias para que possamos, em conjunto, ajudá-los e sermos ajudados. Espíritos em sofrimento, muitos sabem que são chegados os tempos para a retificação derradeira, onde as oportunidades de um mundo melhor se aproximam. Um mundo de regeneração. Regeneração às almas que assim escolherem trabalhar com Jesus. Que a luz do perdão, do esclarecimento, atinjam vossos corações e energias benfazejas emanadas de todos aqui presentes nesse salão possam auxiliá-los na libertação da monideia da vingança, para que no final desse processo possam encontrar a luz. Que assim seja. Não sei se ficou alguma pergunta. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Alguém quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Perguntou se a medicação contém a mediunidade. Como? A gente se perguntou se a medicação contém ou diminui a mediunidade no processo De obsessão? obsessão. Né? Se a medicação que está tomando. A medicação, por exemplo, a pessoa lá, como você estava explicando, né? Nesse processo de surto, né, que está sendo influenciada por algum obsessor, se a medicação que ele toma, que o psiquiatra indica, vai ajudar na questão da mediunidade, acessar. A medicação vai sedar essa pessoa, a verdade é essa. Mas as influências espirituais que ele vai tentar influenciar esse espírito a um possível suicídio não vão acontecer porque essa pessoa está dopada. Está dopada. Eu vejo que a medicação vai auxiliar nesse processo e depois no desmame do remédio, junto com o trabalho espiritual, em consonância, isso vai se resolvendo. Mais alguma pergunta? Não? Muito bem, muito obrigado. Jonas.
Uma historinha bem rapidinho. Nós estávamos numa festa um dia, e aí tinha uma amiga nossa, inclusive ela já desencarnou agora há pouco tempo, e ela comentou comigo dizendo que ela tinha discutido com a amiga dela, né, no trabalho. Ela respeitava, elas não se davam muito bem, e de repente, por algum motivo ali, elas brigaram, elas se discutiram e a situação foi meio complicada. Aí eu falei assim para ela, olha, não é um local para a gente falar sobre esse assunto, porque se a gente está numa festa, é meio complicado. Mas eu falei assim para ela, olha, a sintonia nossa, aquilo que o Renato acabou de falar, a nossa sintonia, se você abaixa a tua sintonia, se ela brigou com você, ela discutiu com você, ela falou alguma coisa que te ofendeu, e você abaixar a tua sintonia na dela, com certeza vai sair o quebra-pau. Mas, assim, no modo de dizer, né? Vai ser aquela discussão, vai ser aquela coisa, né? Ao passo que, nesse momento, o que você tem que fazer? Você procurar fazer as tuas orações e procurar elevar a vibração dela na mesma sua. Tá? Que ela vai observar, então, que aquela discussão ali não tinha nada a ver e tudo mais, né? Então, essa vibração, essa sintonia todos nós temos. Aí depende só de nós, né? A hora de nós sabermos que temos que elevar e nunca abaixar essa vibração para não acontecer uma situação muito complicada. Não é legal? Acho que está tudo certo, Du. Pode fazer o encerramento, tá?